Hum. Eu não sei quantos de vocês viram lá no final de março desse ano sobre o livro Shy Girl, que já tinha sido publicado por uma editora inglesa e estava prestes a ser publicado por uma editora americana também, quando eles foram ler de fato o livro, tipo, reler, né? E perceberam que 78% do livro era feito por inteligência artificial. Mas quem colocou o prompt fui eu, a ideia era minha. Será que realmente você pode chamar esse trabalho de seu? Oi, eu sou a Samara e hoje vamos falar um pouquinho sobre livro, escrita e inteligência artificial. Bom, a gente já sabe que hoje em dia o ser humano tem uma grande dependência na tecnologia e com a inteligência artificial crescendo, o ser humano também tendeu a fazer bem menos as coisas e depender cada vez mais dela. Hoje em dia, as pessoas não fazem mais uma pesquisa de imagem no Google que seja. Elas jogam no chat GPT e pedem para dar a imagem ou gerar para elas ou dar o link de onde aquela imagem está. Recentemente, eu vi um vídeo no TikTok de um menino falando sobre um trabalho acadêmico que ele estava fazendo. Se eu não me engano, era um TCC, inclusive. Desculpa se eu estiver errada, mas onde uma das colegas de turma, né, colega de grupo dele, estava usando inteligência artificial para poder fazer a parte da pesquisa dela, onde tinha coisas escritas erradas, diagramação errada, links que não funcionavam mais, links de pesquisa muito antigos. Realmente era uma pesquisa que, se um humano tivesse de fato dedicado tempo para fazer aquilo, não teria saído daquele jeito. Ah, e vale ressaltar que ela mandou a resposta, ela fez aquela pesquisa em menos de 30 minutos. Então, essa busca por fazer as coisas cada vez mais rápido, por poupar tempo, por mais ter tempo para mim, para eu aproveitar, tem feito com que o ser humano dependa cada vez mais da tecnologia imediatista. Estudos de especialistas mostram que o uso irresponsável da inteligência artificial pode gerar uma terceirização cognitiva, ou seja, o seu cérebro perde a habilidade de fazer atividades mais complexas. Redução do pensamento crítico, terceirização cognitiva, dependência tecnológica, conteúdo superficial e os brain rots, apodrecimento cerebral. Tudo isso leva a um certo emburrecimento da sociedade atual. Vocês têm noção que hoje em dia as pessoas não conseguem mais fazer um mísero texto de feliz aniversário para dar parabéns para a pessoa que cresceu a vida inteira junto com ela e tem que correr para inteligência artificial para pedir ajuda no texto? Bom, e essa dependência não ficou diferente quando chegou no momento de escrever os livros. Esses dias eu tava mexendo no Twitter quando apareceu um tweet de uma pessoa falando que tava lendo uma fanfic. E apareceu escrito, aqui vai um texto corrigido. Gente, se as pessoas reclamam sobre esse tipo de escrita por inteligência artificial, inclusive foi uma coisa que tomou um pouco de conta do meu algoritmo recentemente, essa questão de inteligência artificial em fanfics, e principalmente fanfics do Wattpad, pelo que eu percebi, a maioria das pessoas sempre estava postando prints do Wattpad. Se existe esse tipo de reclamação com inteligência artificial dentro de fanfics, quem dirá por livros? E justamente, não ache que esse tipo de erro de aqui vai um texto corrigido acontece só dentro de fanfics não, tá bom? Porque a gente tem livros que isso aconteceram também. No ano passado, duas autoras norte-americanas vieram a público para defender o uso da IA quando os leitores notaram trechos escritos por inteligência artificial nos trabalhos delas de livros que já tinham sido publicados. A Casey Crone e a Lana McDonald começaram a circular no Reddit, Goodreads, Blue Sky, né, depois de os leitores terem percebido esses trechos e coisas que pareciam esquisitas nos livros. E eu vou citar aqui uma das anotações que foi encontrada, e essa está no livro Academia Dark Hollow, ano 2. Reescrevi esse trecho para ficar mais parecido com o estilo da J. Bree, que costuma trazer mais tensão, tons sombrios e emoções intensas por trás dos elementos sobrenaturais. Essa anotação, inclusive, está encontrada no capítulo 3, tá bom? No livro Dark Obsession da Casey foi encontrado o seguinte trecho. Claro, aqui está uma versão melhorada do seu trecho, tornando Helena mais cativante e acrescentando um toque de humor, além de uma descrição breve e sensual de Gregory.
E aí eu te pergunto, isso não tira totalmente o foco do que você tá lendo? De repente, vir uma escrita de IA no meio do nada. Gente, isso é simplesmente surreal, bizarro, sabe? Se você vai gastar o seu dinheiro comprando um livro que foi escrito por uma inteligência artificial, não é mais fácil então você chegar no seu próprio chat GPT e pedir para ele escrever? Aí você vai poder escrever, ler o que você quiser, do jeito que você quiser. Não seria mais fácil se fosse assim? Só que aí a gente entra no questionamento também. Será que existiriam aulas de escrita criativa se fosse algo que todo mundo pudesse fazer assim tão facilmente? Será que os autores não teriam que passar anos estudando se fosse algo tão fácil assim? Não demorariam anos escrevendo um livro se fosse tão fácil assim? E antes que venham falar que eu tô reclamando de capa de IA só porque eu sou designer e artista, não. Primeiramente, eu vim deixar aqui o relato de que não é só a comunidade artística que reclama de capas feitas por inteligência artificial, porque quando você entra no Reddit, principalmente, só de você pesquisar capa feita por IA no Reddit, você vai achar tantas e tantas pessoas reclamando sobre isso. Twitter é outro lugar também que muita gente reclama e muita gente não é da área artística, tudo bem? Artes feitas por inteligência artificial são tão genéricas e sem vida que eu sinceramente não consigo achar nenhuma aceitável o suficiente. O prêmio Jabuti desclassificou o livro de Frankenstein de uma competição de ilustração depois de ver que a capa foi feita por inteligência artificial, além de cerca de 50 ilustrações do livro também serem feitas por inteligência artificial. E quando o designer que fez a capa foi perguntado sobre o uso da inteligência artificial, ele disse que não comentou porque ninguém perguntou para ele. Ai, gente, é cada coisa que acontece, né? Gente, hoje em dia, com uma pesquisa rápida na própria Amazon, quando você vai principalmente na parte de lançamentos para Kindle, é um verdadeiro show de horrores. Como eu disse, as capas feitas por inteligência artificial são muito genéricas e elas nunca vão ter o cuidado que o designer ou um ilustrador teria para poder fazer aquilo. Teve um trabalho da faculdade que eu tive que refazer a capa de Mil Beijos de um Garoto. Na primeira vez que eu vi a capa de Mil Beijos de um Garoto, eu não gostei, então eu nunca tive coragem de ler aquele livro por causa disso. Porém, com esse trabalho, eu fui ler o livro e eu, de fato, tentei fazer ao máximo uma capa que tivesse referências à história. Para que quando a pessoa fosse ler o livro e voltasse depois na capa, ela olhasse, oh, então esse elemento está referindo a essa parte da história. Além de buscar estudos sobre cores, sobre composição. E eu entendo que tem muitos escritores independentes que não têm um orçamento para poder, de fato, pagar um capista renomado, ou então para fechar com uma editora. Mas também tem capistas iniciantes que cobram às vezes 40 ou 30 reais por uma capa que é assim bem feita. Isso é claro, além que também eu vejo as pessoas que fazem a capa no Canva, a capa no próprio PixArt, no Ibis Paint. Você não precisa ter uma capa cheia de elementos para ser uma capa bonita. Às vezes uma capa só com texto continua bonita da mesma forma. Eu vejo muito dessa questão tanto de escrita por IA quanto de capas de IA também, principalmente nesse meio. Eu não sei exatamente como se chama esse tipo de leitura, mas de livros que são romances geralmente, né, entre uma figura feminina e coisas inanimadas. Então a gente tem prédio, chuveiro, cadeira e várias outras coisas. Ou então também sobre seres animalescos. E isso aqui também beira, né, um outro pedacinho, uma outra problemática que eu não vou entrar nesse tópico agora, mas que vocês entenderam. E eu vejo principalmente muita coisa referente à inteligência artificial voltada para essa área da escrita. E essa já é uma área que eu julgo, né? Não só pela inteligência artificial, eu já julgo pelo tópico, mas só queria deixar esse ponto aqui, né? De observação.
assim como eu disse que as capas feitas por inteligência artificial, elas são sem vida, assim também é a escrita. Não tem como você tentar enganar e fingir que aquilo ali foi escrito por você. Porque quando não tem emoção nenhuma, desculpa, a não ser que você tenha uma escrita péssima, coisa que eu acredito que não. Porque eu acho realmente impossível um ser humano escrever qualquer texto e não ter nenhum tipo de emoção nele. Alguma emoção, em algum momento, em uma fala que seja. Eu vou sentir algo quando eu estiver lendo, se tiver sido feito por um humano de fato. Pode ser raiva, pode ser tristeza, pode ser felicidade, pode ser o que for. Mas pelo menos em algum momento eu vou sentir uma emoção. Diferente de textos que você claramente vê que são sem vida, são sem propósito, muitos fatos aleatórios, muitas palavras repetidas, muita escrita jogada. E outro ponto é, gente, como assim você, com essa escrita duvidosa, você é autor com essa escrita duvidosa, você é autor grande, ok? Autor grande, com escrita duvidosa, tá me dizendo que você tá lançando 3 livros por ano que foram escritos neste ano? Assim, sem a ajuda de nada? Você quer realmente me convencer disso? Você quer realmente me convencer disso? Bom, agora eu vou mostrar algumas capas pra vocês feitas por inteligência artificial que de fato, gente, eu confesso que toda vez que aparece um livro feito por inteligência artificial, eu dou uma leve risada da capa, porque geralmente tem muitos erros, enfim. É uma coisinha bem engraçada e não tem como esconder, gente. Sinto muito, mas não tem como esconder. Não tem como você chegar pra mim e falar que foi feita por um artista quando, gente, a inteligência artificial, mesmo que você tente passar, ela continua tendo um estilo muito específico. Hoje em dia ela pode até cometer menos erros do que antigamente, mas ainda vão ter pequenos erros, ainda vai ter aquele traço característico dela, mesmo que você tente imitar. Ai, faz no estilo de tal, faz em tal traço, faz em tal não sei o que. Sinto muito, gente, realmente não tem como passar. E foi isso, eu quero muito saber a opinião de vocês. Então, deixa aqui nos comentários se você é contra algo que eu falei. Sem problema nenhum, a gente segue assim a vida e tá tudo bem. É isso, um beijo. Tchau, tchau.